Olá, queridos e queridas. Hoje, falando com vocês um pouco mais calmamente, longe daqueles recados que a gente tem que dar em 30 segundos, em um minuto, e falar o máximo que a gente puder num mínimo de tempo. Eu acho que vocês, como um público fiel da SHG Hering, uma empresa que tem mais de 100 anos, merece também uma informação mais tranquila, mais detalhada, mais longa, para que a gente possa conversar de forma mais precisa e assertiva. Veja bem, hoje nós falaremos sobre gaitas oitavadas e trêmulo. São gaitas que geralmente a gente deixa um pouquinho de lado, dando mais atenção para a gaita diatônica e a gaita cromática, que são gaitas mais famosas. Mas as gaitas trêmulo e oitavada, elas têm uma importância ímpar, por conta da sonoridade que cada uma delas tem. Eu estou aqui com as gaitas na minha frente e vou mostrando uma a uma para vocês, embora nós já tenhamos um vídeo, que é o primeiro vídeo do canal da SHG Hering, no YouTube, falando sobre os 4 tipos de gaita. Facinho de você encontrar, canal do YouTube da SHG Hering, primeiro vídeo lá embaixo escrito 4 tipos de gaita. Mas agora nós vamos falar mais tranquilamente somente sobre esses 2 tipos. Vamos começar aqui com a gaita oitavada. A gaita oitavada, ela tem 3 tamanhos. Esses 3 tamanhos, eles são justamente uma variação de oitavas, de quantidade de notas. Então nós temos uma gaita menor, uma maior e uma maior ainda. Cada gaita dessa faz exatamente a mesma coisa, só que uma quantidade maior de notas, uma extensão de notas maior ou menor. Vamos pegar aqui a gaita do meio, né? Essa gaita, ela tem 2 faixas de orifícios. Ela tem uma faixa de orifício em cima e uma faixa de orifício embaixo. A faixa de orifícios de cima tem um buraquinho, tem uma palheta que vibra quando você sopra ou aspira, e no outro buraquinho tem outra palheta que vibra ou aspira, vibra quando você sopra ou aspira. A questão é, um buraco só sai som se você soprar. Se você soprar no do lado, não vai sair som. E aí a pessoa às vezes fala, poxa, tá quebrada a minha gaita. Não, não tá quebrada. O que acontece é que essa gaita, para você soprar e aspirar, você abre um pouco mais a sua embocadura do que, por exemplo, numa gaita diatônica, onde os buraquinhos são bem juntinhos. E esses buraquinhos bem juntinhos, tem gente que tem muita dificuldade para tocar, porque não consegue fazer o bico e tudo mais. Então, numa gaita dessa, por exemplo, você tem, num orifício você sopra e no orifício do lado você aspira. Então, se você abrir a sua boca assim e pegar 2 fileiras de orifício, você não vai sair 2 notas, não vai sair errado. Você vai ter uma fileira de orifício saindo soprado e na outra aspirado. O que é que a gaita oitavada tem que as outras gaitas não têm? A gaita oitavada oferece uma nota grave e uma nota aguda no mesmo alinhamento. Nós não temos aqui 2 orifícios, um em cima e um embaixo? O orifício de cima dá uma nota ou grave ou aguda. O de baixo dá uma nota ou grave ou aguda. Depende de como você empunhar. Se você estiver tocando assim ou assim, então o grave vai ficar em cima ou embaixo. Eu, particularmente, gosto que o grave fique à minha esquerda. Então eu vou alinhar aqui, vou procurar. Agudo, grave. Eu gosto dela assim. Porque assim como o piano, nós temos lá as teclas do piano, você tem as notas graves, médias e agudas, né? Da esquerda para a direita. Então essa minha visualização é a visualização da maioria, né? Mas, Márcio, eu sou canhoto. Você pode tocar da mesma forma. Você não vai virar o piano, não é verdade? Mas, enfim, você pode sim virar a gaita, mas o ideal é que você pense no grave à esquerda e no agudo à direita. Assim fica um pouco mais fácil de você encontrar materiais e exemplificações na internet e em métodos, né? Então eu vou pegar aqui a parte grave e a parte aguda. Se eu pegar somente uma fileirinha, eu vou escolher em cima ou embaixo. Vou começar de cima. Agora eu vou pegar só a parte de baixo. Percebeu que foi mais agudo? Em cima, embaixo. Tocando ao mesmo tempo. Ou seja, a nota sai oitavada. O que é oitava?
você tem a nota Dó, aí você vai encontrar a nota Dó novamente depois de 8 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então você tem uma oitava entre o primeiro Dó e o outro Dó. Se você começar pela nota Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Você vai ter um Ré grave e um Ré agudo, então é uma oitava. Se você tem uma nota grave e uma aguda em cima e embaixo, quando você sopra ao mesmo tempo, você tem a nota oitavada. São duas gaitas em uma. Essa é a sonhadora. Então você tem aqui. Você tem as gaitas individuais, oitavadas, e tem as gaitas duplas. Olha que legal. Onde você tem de um lado uma tonalidade e virando outra tonalidade. Vou achar aqui qual é o grave e o agudo. Ó. Agudo, vou virar. Grave. Então eu prefiro dessa forma, grave e agudo. E do outro lado, se eu virar, vou ter outra tonalidade da mesma forma. Eu tenho duas gaitas em uma. Da mesma forma, a gente vai ter 3 tamanhos diferentes. A maior zona, mais notas, a média e a um pouquinho menor. Essas gaitas, elas possuem quantidades de notas diferentes. E o mesmo efeito. Qual é o efeito? Notas oitavadas, ok? Legal. Agora a gente vai pegar as gaitas trêmulo. As gaitas trêmulo, elas também têm 3 tamanhos. Já vou pegar aqui 3 tamanhos para você ver. Aqui tá, opa, peguei 2 grandes. Uma grande, uma média e uma pequena. Tá certo? Os 3 modelos têm 2 lados. Então eu vou ter aqui um lado em uma tonalidade, o outro lado em uma tonalidade. Aqui, por exemplo, eu vou ter uma tonalidade. Um lado é Dó, o outro lado é Sol. Essa outra, por exemplo, que é a oitavada que eu peguei primeiro, aqui, por coincidência, ela também é um lado Dó, o outro lado Sol. Mas eu posso ter em outras tonalidades. Eu só preciso verificar o modelo, a quantidade de notas, e para isso é muito fácil. Você vai até o shg.art.br, arte com T mudo, né? shg.art.br, e você vai encontrar no site os modelos. Então você vai lá em produtos, você vai ter cromáticas, diatônicas, oitavadas, trêmulo, e a gaita trêmulo, ela tem, da mesma forma, 2 fileiras de notas. A fileira de cima, ela é afinada em um padrão de frequência. Então, nós costumamos ter como padrão de frequência a nota Lá central do piano. A nota Lá central do piano tem 440 Hz. Se nós pegarmos a nota Lá do piano como referência, imagine que uma nota Lá aqui tenha 440 Hz e o andar de baixo tenha um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Ou seja, pode ter 442, 440, 439. Isso depende do tipo da gaita, né? Então, nós temos as gaitas em várias frequências de afinação. Nós temos gaitas afinadas de acordo com o Lá, 443 Hz, 446, 445, né? Então, depende do modelo da gaita. Esse em específico, quer ver? Eu vou achar o grave ou o agudo, ó. Achei o grave, vou jogar para cá. Do outro lado, vou ter outra tonalidade. Certo? Agora eu pego, então, uma notinha só. Vou pegar na parte de cima. Agora eu vou tocar a parte de baixo. Eu percebo que está desafinado, mas é uma desafinação proposital. Eu tenho uma nota aqui numa tonalidade que embaixo é mais aguda, né? Vamos dizer que ela tem aí 2, 3 Hz acima, e a placa de cima é abaixo. Então, quando as duas notas estão sendo tocadas, as duas ondas sonoras que foram produzidas, uma delas baixa antes da outra. E elas vão caminhando no ar, empurrando as moléculas do ar alternadamente. E quando elas fazem isso, há uma variação sonora que alguns chamam até de coros, né?
um uau, um uau, um uau, um uau, que é uma variação ali que a gente percebe em cordas da viola, né, que são cordas duplas, de vez em quando uma está um pouco abaixo, uma está um pouco acima. O violão de 12 cordas, né? Então, o bandolim, dependendo do instrumento, tem 2 cordas ou uma. Então, você vai perceber que tem esse chorus natural, né? Chorus, que é o coro, é como se você percebesse nitidamente que tem 2 pessoas tocando, cantando, né? Então aqui você tem na parte de cima e na parte de baixo uma leve diferença em hertz. E quando você toca as duas juntas e há esse que a gente chama de batimento ou flutuação, que eu estava falando do chorus, né? Que é mais comumente encontrado aí nos manuais de pedais, etc. Mas é o batimento. As ondas estão flutuando. Elas estão competindo o espaço no ar. Então, então, por isso, gaitas trêmulo, porque há um trêmulo natural que é justamente esse chorus, esse batimento, essa flutuação. Em 3 tamanhos do mesmo jeito. E a mesma coisa com as outras. Vou pegar aqui a média, aqui, ó. De ponta cabeça. E aqui a outra menorzinha. São os 3 tamanhos das gaitas trêmulo, que é o modelo da vencedora. Então, nós temos a sonhadora, a sedutora, que são gaitas oitavadas. Essas gaitas oitavadas e trêmulo, elas geralmente têm esse shape maior, assim, né? Tem muita gente que gosta da gaita dupla justamente pela praticidade de trocar de lado e conseguir tocar bem, não é? Mas nós temos gaitas que nós olhamos e parece uma gaita trêmulo, e não é. Olha que interessante. Se eu pegar aqui uma gaita colegial, né? Ela tem esses buraquinhos aqui, ela tem o formato, o tipo da tampa, a madeira é muito parecido. Mas se você observar bem, nós temos orifícios que têm uma fileira só. E aqui, do mesmo jeito que na trêmulo e na oitavada, preste atenção. Nós recebemos, às vezes, dúvidas de clientes que dizem assim: a minha gaita está quebrada porque eu sopro num buraco e não sai som, mas no outro sai. É justamente essa pegada. Se você soprar 2 orifícios, como eu falei no começo do vídeo, se você soprar 2 orifícios, só um deles vai vibrar soprado. O outro que não vibrar, não tiver som, ele vai vibrar aspirado. Então eu vou pegar aqui o primeiro buraco da colegial, primeiro orifício da colegial. Vou pegar o segundo orifício agora, ó. Por que não sai som? Só o barulho de ar. Porque esse ar, ele está saindo por onde tem a palheta que vai vibrar quando você aspira. Então, da mesma forma, o primeiro orifício, se eu puxar, se eu aspirar, não vai sair som, quer ver? Ó? Só o som do ar. Porque nesse orifício somente sai som quando você sopra, no outro quando você aspira. Então, você tinha um orifício menorzinho, na diatônica e na cromática, que a nota sai soprando ou aspirando, porque tem 2 placas de palheta, enfim, 2 palhetas opostas, né? Uma que vibra quando sopra, outra quando aspira no mesmo orifício. Essa não, é um orifício para soprado e um para aspirado. Então, o biquinho que você tinha que fazer, ele abre, e aí você consegue tocar com uma embocadura mais aberta. É uma opção. A agilidade, a praticidade, gaitas diatônicas que você toca rapidamente, trocando de nota, você tem que ter uma nota do ladinho da outra, soprando ou aspirando. Na colegial, olha a diferença de tamanho. A colegial é bem maior, não é? É justamente para você ter uma empunhadura diferente, uma embocadura diferente, que é você que vai escolher. Então, gaitas diatônicas não são somente esse tipo de gaita aqui. Isso aqui também é uma gaita diatônica. E quer saber mais? A gaita oitavada também é uma gaita diatônica. A gaita trêmulo também é uma gaita diatônica, porque diatônica é o nome de uma correlação entre os intervalos de uma escala.
Se de dó para ré eu tenho um tom, de ré para mi eu tenho um tom, de mi para fá eu tenho um semitom. Então a minha escala é constituída por tons e semitons. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Percebeu que varia tons e semitons? Isso significa a escala diatônica. Dia, 2, tônica, a relação tonal. Gaita diatônica é isso. Então, todas essas são gaitas diatônicas. Só uma gaita, dos modelos todos que a gente vai mostrar, não é diatônica, é a gaita cromática. Porque ela tem duas placas de voz, são duas gaitas, uma embaixo e quando você aperta, uma em cima. Ó. Então, é uma gaita, por exemplo, em dó e uma gaita em dó sustenido. Quando eu aperto a chave, vai me dar ali, através do variador de escala, uma gaita em dó sustenido. Então eu consigo acessar todas as teclas de um piano, brancas e pretas. Isso é uma gaita cromática. O resto são todas diatônicas. Só que uma diatônica é oitavada. A outra diatônica é trêmulo. A outra diatônica é maior, então ela deixa os espaços para embocadura maior. A outra diatônica é mais estreitinha. Uma outra diatônica é a Special 24, que é uma gaita de 12 orifícios ao invés de 10, que é essa daqui, a Hering Special 24. Essa Hering aqui, ela tem 12 orifícios, ela é maior do que a outra. Essa aqui tem 10 orifícios, a outra tem 12. Só que a diferença é que ela não tem a mesma escala que a gaita diatônica tem. Ela tem uma escala igual à gaita cromática, 48 vozes, só que sem apertar a chave. Se você não apertar a chave, soprando e aspirando em todas as notas aqui da gaita cromática, você tem as mesmas notas na Hering Special 24. Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nas gaitas diatônicas todas que nós temos aqui, com exceção da Hering Special 24, de 12 orifícios, com exceção dessa, todas elas têm o posicionamento das notas, que a gente chama de escala ou disposição de notas Richter. O que é isso? Nós temos 3 seções. A primeira seção, ou melhor dizendo, a primeira oitava, ela é incompleta, favorecendo a construção de acordes. Esses acordes, se eu tenho uma gaita em dó, é o acorde de dó e a quinta do acorde de dó, que é um sol. Então eu tenho aqui uma gaita colegial. Eu vou soprar aqui nos primeiros orifícios. Aqui eu tenho o acorde de dó e puxando, aspirando, eu tenho o acorde de sol, que é a quinta de dó. No meio, eu tenho a escala completa, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E no finalzinho, eu tenho a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó. Não tem a nota Si. Por quê? Justamente é o que cabe nessa disposição Richter. A mesma coisa vai acontecer em todas as outras gaitas. Na gaita cromática, não. Na gaita cromática, você tem, numa gaita 48 vozes, você tem 3 oitavas exatamente de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e apertando o botão, a chave, o variador de escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mas tudo meio tom acima, ou seja, a escala de Dó sustenido ou Ré bemol. Dessa forma, nós vamos lembrar de uma coisa. Gaita oitavada, trêmulo, e gaitas que são nesse formato, que a gente é meio curvo, que tem essa madeira e tudo mais, nem todas elas são oitavadas ou trêmulo, mas todas essas gaitas, elas também são gaitas diatônicas, porque oferecem a escala diatônica. E elas também têm a disposição de notas Richter, que é o começo favorecendo a formação de acordes, o meio uma escala inteira e o final faltando a penúltima nota, que é a nota Si, no caso das gaitas em dó. Espero ter sido claro com vocês, e se por acaso você tiver dúvida, por favor, escreva aqui e mande uma mensagem para a gente. A equipe Power do marketing vai filtrando essas questões e a gente vai respondendo para vocês na medida do possível. Legal? Valeu, obrigado, tchau.